O Amazonas vive uma seca intensa e a avaliação é que ela ainda vai ser mais dramática do que a histórica que a gente teve em 2023. As autoridades já estão pedindo para estocar água e comida para enfrentar o possível baixo nível dos rios em algumas regiões. Em junho de 2023, apenas uma cidade estava com condição de seca extrema e neste mês esse número saltou para 82 cidades. Rios da região estão com a cota muito baixa para trafegar, o que deve se agravar nas próximas semanas. Então, vou falar com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque ontem, né, Arthur, nós já falamos dos focos, né, de incêndio no Pantanal, que estão 700%, o número, pior do que em 2020, que foi o pior ano até então. E agora a gente tem que enfrentar essa situação do Amazonas. Segundo semestre, pelo que a gente está vendo, não vai ser fácil, né, Arthur? Bem-vindo e uma boa tarde para você. Exatamente, Priscila, obrigado, uma boa tarde. Bom, a gente olha a questão da umidade do solo, né, no Acre, em Rondônia e no centro-sul do Amazonas, lembrando que meses atrás tivemos aí uma enchente histórica no Acre, por isso que a situação ainda não está tão ruim, mas deve piorar nas próximas semanas porque tem chovido muito pouco. Então a gente olha o mapa de umidade do solo, praticamente muito seco, dando um zoom aqui para a região norte, que é pegando boa parte aqui da bacia de rios importantes, como o Rio Purus, ficando aí abaixo da cota de navegação. Quando a gente olha para os próximos 5 dias, é uma chuva mal distribuída, mas que mal chega a 10, 15 milímetros, não é suficiente para reverter a situação, porque a temperatura máxima vem batendo na casa de 34, 35 graus. Quando a gente olha para entre 2 de julho a 6, praticamente ao mesmo cenário, praticamente no Acre nem chove, muito menos em Rondônia. E quando a gente olha mais para frente ainda, entre 7 a 11 de julho, praticamente não chove, ou seja, muita pouca chuva. Já é uma época do ano que já chove pouco, mas a seca veio mais cedo, levando em consideração que ano passado também choveu abaixo da média, o sistema não conseguiu, né, se restabelecer como deveria. E aí, claro, quando a gente olha até mais para frente, para entender até quando, né, vai ficar essa situação, olhando para Rio Branco no Acre, um julho seco, olhamos também para o mês de agosto, tem um pouco de chuva, mas não é suficiente para reverter o quadro. E aí lá para setembro a chuva começa a retornar aos poucos, deve retornar de forma mais volumosa lá para outubro, novembro, mas até lá vai seguir essa situação de um solo muito ressecado, né, retornando à seca, né, pelo segundo ano consecutivo, e isso, em paralelo, agrava muito a situação do centro-oeste, como você bem trouxe, Priscila, porque o que acontece? O vento que está escoando da Amazônia, em vez de trazer umidade, está trazendo mais ar quente e seco, o que ajuda principalmente a espalhar as chamas. Então é uma situação complicada, mas que a esperança é desse Laninha, né, entrar de vez, para trazer um pouco mais de chuva para o norte. Só que, infelizmente, a gente não pode só olhar para o El Niño e para a Laninha. Hoje, ainda o Atlântico Norte ainda está muito aquecido e ele influencia muito o clima lá na região norte. E quando o Atlântico Norte está muito aquecido, ele inibe a formação de chuvas. Então, por isso que a gente precisa, né, olhar todas essas engrenagens, porque pensa, a Laninha está voltando, está tudo resolvido. Vai ajudar tudo, não é bem assim, né, Arthur? Não é bem assim. Mesmo com a Laninha, vamos ter aí talvez um déficit hídrico na região norte do Brasil por causa desses outros fatores da engrenagem que você sempre comenta. Agora, falando do frio, porque está oscilando demais, né? Um dia frio, depois o outro dia já fica quente de novo. Tem que ter muita saúde agora nesse inverno do centro-sul do Brasil, não é verdade? Exatamente, né? Haja imunidade, porque um dia está 34, o outro dia está 14. Então, como a gente vê aqui, situação do bloqueio continua do Brasil Central, mas com o ciclone que se forma agora sobre a região sul, esse bloqueio vai ser quebrado e pode até favorecer chuva na próxima semana para a região sudeste. Como a gente vai ver, hoje o tempo ainda segue ensolarado, com um tempo mais firme no sul do Rio Grande do Sul. E essa chuva aqui, entre hoje e também amanhã, ali pegando a região sul, deve-se muito em virtude da formação do ciclone, que deve trazer temporais somente para a faixa litorânea. Norte e Nordeste, nenhuma mudança significativa, com exceção de um pouco de chuva no oeste do Acre, mas não é chuva volumosa. Nos próximos 5 dias, com o avanço desse ciclone, e aí sim ele vai gerar uma frente fria, vai trazer chuva para o sudeste, mas é uma chuva que fica só na faixa litorânea, que ajuda pelo menos, né, a elevar a umidade relativa do ar. Quando a gente olha para o próximo período, de 2 a 7 de julho, então tem um rompimento desse bloqueio, e aí sim, até chega que é um pouco de chuva em algumas partes do centro-norte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, mas está difícil chegar uma chuva no Triângulo Mineiro e principalmente no extremo oeste de São Paulo. Até dando um zoom, a melhor notícia fica principalmente lá para o Espírito Santo, que deve receber aí volumes na casa de 20, 30 milímetros, alguns pontos até 40. Não deve atrapalhar os andamentos com a colheita do café, mas é uma umidade muito bem-vinda, né, para os cultivos.
Porque quando a gente vê, ó, além de não chover, é 35 graus na região norte, centro-oeste, boa parte do Mato Piba. E, ó, Rio Grande do Sul, máxima de 14 com o avanço do ar frio. E aí a gente olha, né? Centro-oeste batendo aí, ó, Mato Grosso, 36, 37. Atualizando a questão do frio, temos aí que ele não chega com força no interior de São Paulo, máximas aí de 27, 29. Mas, ó, amanhã, risco de geada no Rio Grande do Sul, aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, 4, 3 graus aí principalmente na região da Campanha Gaúcha, 6 graus no oeste de Santa Catarina e 5 graus no oeste do Paraná. Chega o frio em São Paulo também, áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, mínimas de 10, sem risco para geada. E é aquilo que a gente vem alertando, né, Priscila? Esse ar frio está subindo por Mato Grosso do Sul, então mínimas de 13 e 14. Esse frio se intensifica no decorrer da semana, porque na sexta-feira tem outra frente fria avançando, e aí a temperatura no domingo, segunda-feira, aí em área de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, com Mato Grosso do Sul, mínima cai para 6, 5 graus, e aí pode até pegar aí não só o milho segunda safra, como também o algodão. Mas lembrando, né, é um pulso de ar frio, depois a temperatura já sobe de novo. Ou seja, para amanhã, madrugadas mais geladas, né, em parte do centro-sul, tardes aí mais agradáveis, e assim segue também no fim de semana, mas nada de frio intenso e duradouro, como a gente vem falando aqui no Mercado e Companhia. Obrigada, Arthur, pela sua participação. Excelente tarde. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.